você falando em se descobrir, existem muitas pessoas que têm dificuldade em até saber como se descobrir. E aí a terapia foi uma dessas formas que te ajudou a enfrentar esses desafios e realmente se descobrir como pessoa? Sim, sem dúvida. Quando eu comecei a fazer a psicanálise, tem muito disso, de descobrir o que eu era, o que eu gostaria de ser. Sabe aquela coisa, da onde eu vim, para onde eu vou, mais ou menos isso. Na psicanálise, a gente só pode atender se a gente fizer terapia, tá? É um dos princípios da psicanálise, você tem que fazer a sua análise para poder atender alguém. Primeiro eu me cuido, depois eu cuido do outro. E aí eu fui desconstruindo modelos que eu tinha construído ao longo do tempo e que me fizeram ter prejuízo. É isso que falta na gente. Então, a terapia é um momento de desconstrução para construir algo. A coisa mais barata que existe na terapia é o valor da terapia, é o financeiro. Existem preços na terapia que talvez a gente não consiga pagar. Preço, preço emocional, preço da mudança, preço da evolução. Você tem que pagar o preço para viver aquilo que você acredita. Quando foi que o Robson começou a falar, a expor a sua verdade? Quando eu paguei o preço. Falar. Quando eu desconstruí algo que eu tinha construído ao longo do tempo e que eu alimentei. E para mim era uma verdade absoluta. Quando eu entrei no processo de terapia, cara, dói. Terapia dói. Terapia não é uma coisa fácil. Terapia, repito, não é bate-papo. Não é um papo de amigo. Terapia é um processo de desconstrução para te ajudar na evolução. Evolução que só você sabe qual é essa evolução. Então, fazer terapia para me formar um psicanalista me ajudou no entendimento dessa comunicação. A primeira vez que eu acreditei que eu poderia falar foi em 2002. Eu estava assistindo um programa chamado Tribuna Independente na Rede Vida e Televisão. Eu acredito que ainda existe esse programa. E lá tinha um cara chamado Roberto Chiniachite. Eu acho que você conhece. Ele é um médico, treinador de pessoas, palestrante, um cara acima da média. E o que aquele cara falou naquele dia, eu não lembro uma palavra, mas eu sinto. Naquele dia, em 2002, algo começou a mudar na minha vida. O Roberto, ele plantou uma semente que naquele momento não tinha condição de germinar. Por quê? Por conta das minhas travas pessoais. Não havia um trabalho emocional para que aquela semente pudesse germinar. Mas aquilo ficou no meu inconsciente. Eu só vim fazer a minha primeira palestra 15 anos depois. Em 2017, foi a primeira vez que eu falei. Digamos assim, foi pouco tempo, foram 10 minutos. Eu fui falar para um novo presidente da empresa que estava chegando e eu fui escolhido para falar, para fazer um diálogo de segurança. Então veio o presidente, colaboradores de outros setores, veio executivos da empresa. E, Robs, pela primeira vez, eu não conseguia dizer não. Eu passei uma semana horrível. Eu adoeci. Porque existia uma negação dentro de mim. Dizer assim, cara, você não pode. Você não nasceu para isso. Você não consegue. Tenho certeza que quem está assistindo está entendendo o que eu estou dizendo. Porque já passou por isso. E eu não conseguia simplesmente dizer assim, ó, eu não consigo. Eu tô doente, eu só queria morrer. Essa é a verdade. Tamanho era o trauma de não conseguir verbalizar. Você pensa nos piores cenários. Cair no palco, microfone falhar, enfim, tudo você pensa. E eu consegui. Depois daquele momento, em 2017, eu entendi que eu podia. Eu entendi que eu podia. Então, eu levo isso como um aprendizado na vida, uma missão que eu levo para as pessoas. Eu sei que você pode, porque eu superei isso. Não foi fácil. E também não precisava ser fácil, mas era possível. Quando você escuta uma pessoa dizer assim, ah, fulano já nasceu falando, fulano, enfim, parece um político, parece isso ou aquilo. Refaçam essa colocação. Fulano fala porque fulano foi estimulado.
Fulano frequentou um ambiente onde as pessoas permitiam que ele falasse. Fulano foi incentivado por pessoas, ele frequentou ambientes melhores, talvez, do que o seu. Não é que ele nasceu pronto, é que ele foi estimulado. Diferente de outras pessoas, assim como eu, que não fui estimulado a falar. Existia uma máxima no meu tempo de criança, que onde tem adulto, criança não fala. Isso, por si só, programa. Então, aonde tem adulto, criança não fala. Fica lá em silêncio. Isso vai reverberar na sua vida, na sua adolescência. Se você não cortar isso, acabou. Então, eu tive experiências não muito boas no tempo de colégio. Tempo de colégio, quem tinha que fazer o trabalho era eu. A pesquisa era minha. Quem comprava o material era eu. Por quê? Para não falar. Só, Hobbs, eu cheguei na faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, aí é que foi um problema. Por quê? Porque na faculdade o nível era outro e eu teria que apresentar. Não existia, eu sou do tempo da biblioteca. Certo? Não tinha Google, não. E, cara, no início do semestre, início do ano mesmo, assim, a professora de filosofia inventou de passar um trabalho. Dividiu a turma em 4 ou 6 alunos, só que o Robson não tinha como escapar de falar. Trabalho de filosofia, no máximo eu ia falar 3 linhas. Não era mais que isso, não. E alguém, que eu não lembro o nome, disse assim: Robson, um grande guru, eu acho. Toma água. Que passa. Tá, tudo bem. Saí do trabalho, fui para a universidade e comecei. Tomar água. Tomar água. Só que esse guru que me orientou não disse a quantidade, né? Beleza. Chegou a hora do trabalho, todo mundo lá na frente. Passou nervoso? Passou. Mas eu não conseguia mais falar. Cara, eu virei aqueles caminhão carregar água. Eu não conseguia respirar, eu queria botar água para todo canto. Hoje eu consigo lembrar isso com tranquilidade, mas naquele momento foi traumático para mim. Cara, tu tá na universidade, tu não consegue apresentar um trabalho, e eu sei que as pessoas que estão nos assistindo têm pessoas que têm esse problema até hoje. O que é que faz? Pague o preço. Pague o preço. Insista. Busque aula de oratória. Se conheça. Se conheça. Em primeiro lugar, se conheça. Saiba que a comunicação é fundamental para o seu sucesso. É fundamental para os seus resultados. É fundamental na sua entrevista de emprego. É fundamental para você crescer na carreira. Isso por si só já vai te dar uma força. Para de dar desculpas, porque essas desculpas não me levaram a lugar algum. Me protegeram em algum momento da minha vida, mas depois eu só colecionei resultados negativos. E eu paguei o preço. Porque eu paguei o preço, eu estou aqui, vivendo esse momento tão especial na minha vida. Sabe? Falando sobre algo que eu consegui superar, aprendendo com vocês. Enfim, eu só tenho a comemorar. Mas para isso, eu paguei o preço.